Olá, sétimo ano, tudo bem? Vamos continuar falando sobre os principais biomas do Brasil. Nós vamos falar hoje de novo sobre a Mata Atlântica e o Cerrado e falar um pouquinho novamente sobre o Amazônico. O que são domínios brasileiros? Um domínio é geralmente constituído por um bioma típico predominante, mas ele pode incluir outros tipos de bioma em menor proporção. Então, nesse caso, quando a gente fala dos grandes domínios, é onde é predominante um tipo de bioma, mas pode haver sim, nas faixas de transição, como está escrito em negrito aqui embaixo, a mistura desses dois biomas. E, inclusive, um bioma pode até ser alterado pela ação humana, ou mesmo pela migração dos animais de um lado para outro, porque não existe uma definição exata, como a gente vê lá nos mapas. Bioma amazônico, bioma cerrado, lá no mapa está desenhado, mas vocês sabem que de verdade não existe uma linha definindo. Nada impede uma onça sair de um bioma e ir para outro. Na verdade, ela pode caminhar e ir para outro bioma e se ela se adaptar por lá, talvez ela até fique por lá. Pode ser com o tempo alterado. Na verdade, os animais não costumam fazer muito isso. Quando acontece, geralmente é por causa de alguma coisa que o ser humano fez no local onde eles estavam. Aqui, faixas de transição. O que é faixa de transição? Faixa de transição é essa separação entre um domínio e outro. Por quê? Porque num domínio é predominante um tipo de bioma. Ou seja, se a gente for analisar, é basicamente a mesma coisa, domínio e bioma. A única diferença é que dentro de um domínio pode existir um outro bioma ali na faixa de transição, ou mesmo ele pode passar de um lado para outro, como a gente explicou o exemplo da onça, que pode migrar até mesmo de um bioma para outro. Faixas de transição, então, relembrando, são essas divisões, porque não existe uma divisão linha. Ali existe também vegetação, existe animais e todo ali o ecossistema normal. E na faixa de transição é a separação entre um domínio e outro. Aqui voltando a falar sobre os domínios, que, como eu falei para vocês, predominantemente é um bioma, pode haver alterações, principalmente nas faixas de transição, mas predominantemente é um bioma. Domínio do Cerrado, qual que é o bioma predominante? Cerrado. Domínio amazônico, qual que é o bioma predominante? O amazônico, e assim por diante. Faixas de transição, como eu já falei para vocês, olha que nós temos aqui uma área de transição entre o domínio amazônico e o domínio do Cerrado, porque, como eu falei, não existe uma definição, uma linha separando um bioma e um domínio de outro. Na verdade, existem plantas, existem seres vivos e eles muitas vezes podem ser até mesmo mesclados. Um domínio morfoclimático pode abranger até mesmo diferentes biomas. Ou seja, domínio amazônico, domínio cerrado. Quem que é o bioma predominante? Amazônico e cerrado. Mas ele pode sim abranger diferentes biomas naturalmente ou até mesmo pela ação do homem. Nós temos aqui o mapa, dos domínios morfoclimáticos do Brasil. Nós temos aqui a definição deles e lembrando que entre um domínio e outro, aqui eles estão coloridos, Olha aqui as legendas. É que eles estão coloridos, mas a gente já sabe que entre um e outro sempre existe a faixa de transição. Mas esses aqui são citados assim porque eles são os maiores, são os mais predominantes no país todo. Aqui nós temos fotos. Não se preocupem, meninos, porque esse material aqui está no Google Sala de Aula para vocês em forma de PDF, ok? Porque você diz, professora, eu não consigo ler tudo isso aí. Não tem problema. Se você precisar depois de olhar, isso vai estar em PDF. Nós temos aqui, então, fotos de faixas de transição entre o domínio amazônico e o do Cerrado, que no caso é a mata de cocais. Como eu falei, sempre existe. O que seria, então, a mata de cocais? Uma mistura dos dois, do amazônico com o Cerrado. Não exatamente totalmente misturado, mas imagine, para o lado, se ele está dividindo o amazônico com o Cerrado, do lado da mata de cocais, que está para o lado do amazônico, ela vai ter mais ou menos as mesmas características. Aí, à medida que vai andando para o lado do Cerrado, vai se passando característica do Cerrado. Por isso é chamado de faixa de transição. É mudança de um para outro. Mata Atlântica. Como nós já falamos na aula anterior, acho que eu citei para vocês, ela fica em volta, na orla do Brasil, ao lado do Oceano Atlântico, e é digamos assim, dos biomas também do Brasil bastante depredado e não é de hoje. Por quê? Porque começou lá na época da colonização, começaram a desmatar para o Brasil lá para cima, para o lado do Nordeste. Então, hoje, a Mata Atlântica, se vocês virem no mapa da aula passada, ela era até maior, No entanto, agora ela já está menor,
Olha só como que é o clima de lá. Quente, chuvoso, solo raso, pobre em nutrientes, úmido com pouca incidência de luz, porque às vezes, dependendo do local onde há árvores altas, existe essa pouca incidência de luz. Esse material aqui também estará para vocês no Google Sala de Aula, conforme eu expliquei. E essas características fazem que muitos micro-organismos decompositores ficam lá e vão fazendo o quê? A transformação de energia para que a vegetação possa se desenvolver bem. Então, como o nome já diz, é uma espécie de mata, sim, já está bastante depredada, no entanto, ela está do lado ali, como mostra no mapa, do ladinho ali para o lado do Oceano Atlântico, por isso ela se chama Mata Atlântica. A Mata Atlântica é uma das regiões de maior biodiversidade do mundo e também uma das mais ameaçadas. Então, imagine, ela tem uma das maiores biodiversidades. O que isso quer dizer? Ela tem muitas espécies diferentes, diversidade de seres vivos, né? Diversidade que é muita espécie. E também, como eu falei para vocês, uma das mais ameaçadas, porque aonde há biodiversidade, infelizmente, os piratas ecológicos, os biopiratas, vão atrás para pegar bichos, para vender espécies mesmo de plantas e assim por diante. Infelizmente, sempre existe essa depredação. Aqui nós temos uma foto da Mata Atlântica, olha só como ela é fechada. Tem razão do solo ficar úmido, não é? Porque quando as copas das árvores estão muito fechadas, pode notar que numa fazenda mesmo, se tem muita árvore junta e a copa de uma árvore encosta na outra, não bate muito sol, o chão tende a ser mais úmido mesmo. Aqui falamos também sobre a grande diversidade, falamos aqui nos slides anteriores, né? Uma grande diversidade de seres vivos e, claro que quanto mais diversidade para os pesquisadores é bom, para o ecossistema também, e todos esses animais acabam tendo alimentação. Se a mata, por exemplo, não for mais desmatada, eles sempre terão ali nutrientes, comida e tudo mais, e conseguiram viver no seu bioma sem necessidade de migração. Uma das maiores biodiversidades do planeta, com muitas espécies endêmicas, ou seja, espécies que ocorrem exclusivamente em determinada região geográfica. É aí que está, meninos, quando a gente sempre fala sobre a questão da preservação das matas e também dos seres vivos, no caso dos animais que são muito pirateados. Quando a gente diz, o animal X ele está em extinção. Mas eu vi um dele no zoológico. Ok, mas a espécie endêmica, como o nome já diz, ela existe geralmente em uma só região geográfica, em um só lugar. Se você vai e acaba com aquela espécie naquela região geográfica, pode ser que ela não se adapte a outra, ou pode ser que o último acabe ali, o último exemplar do animal acabe ali e aquela espécie então acaba por ser mesmo só nem de zoológico, de museu, o que é muito triste para a natureza, né? Impactos ambientais. Nós já falamos aqui está por escrito, mas acaba-se tendo extração de madeira, às vezes desmatamento para agropecuária, para mesmo formação de cidades que acaba se formando, não tem jeito, né? E aqui esse texto escrito com essas porcentagens vocês lerão depois. Mas muitas espécies estão em extinção, como eu já falei para vocês, e não é só na Mata Atlântica, infelizmente em todo o Brasil. Goiás tem espécies de extinção? Tem, nós vamos falar sobre algumas delas. Então, as pessoas caçam, peixes mesmo, se a gente for parar para pensar, tem muito peixe que, não é que às vezes o peixe está em extinção, mas em determinado lugar ele deixou de existir, ou ele migrou para um outro lugar, aí sim ele conseguiu pelo menos salvar a espécie, né? Ou ele pode, em muitas situações, até mesmo desaparecer. Por quê? Porque, vocês imaginem, é necessário ter o peixe macho e o peixe fêmea. Se acabar, por exemplo, só sobrar o peixe macho, se nós fizéssemos isso, começamos a pescar, é uma situação mais difícil de acontecer, porque os peixes, graças a Deus, eles conseguem fugir muito, né? Mas existe também animais em pequenas escalas de quantidade, também no reino das águas, tá? Então, se sobrasse somente o macho de uma espécie, não teria mais como reproduzir, a espécie entraria em extinção, ou seja, nunca mais vai se ver um dele na natureza. Então, os problemas, se a gente for analisar, depois nós vamos fazer um comparativo no final entre todos os biomas, os problemas dos biomas, nós vamos ver que todos eles, o problema que existe tem a ver com o ser humano, infelizmente. A depredação de um modo geral, desmatamento, caça, pesca, para a formação de novas cidades acontece mais desmatamento ainda, e o desmatamento, além de ser para a formação de cidades, também pode ser para pegar madeira,
porque, geralmente ilegal, porque o certo de se fazer é fazer a plantação. Hoje em dia usa-se muito eucalipto, para fogo, para tudo mais. Mas esse eucalipto precisa vir de uma plantação de eucalipto, não simplesmente ir lá no mato pegar, porque quem pega lá no mato não vai plantar de novo. O certo seria, se você cortou uma árvore, colocar duas no lugar dela, não é verdade? Mas as pessoas não fazem isso. E a gente vê isso direto na televisão comentando, o foco principal é a Amazônia, mas infelizmente isso acontece em várias partes do Brasil. Aqui nós temos uma foto da Mata Atlântica e temos aqui até uma parte demonstrada como recorte. Isso aqui é a imagem de satélite. Observem ali a parte que já foi totalmente desmatada. Não se sabe se é para o gado, se é para só mesmo para arrancar a madeira e vender. Não sabemos o porquê dessa foto e desse desmatamento. O que sabemos é que a área ali, nesse caso, esse quadrado enorme, desculpa, virei o vídeo, esse quadrado enorme foi, então, destruído. E não foi pelos animais, porque eles não fazem nada disso. Somos nós, os seres humanos. Floresta Amazônica, eu vou falar bem rápido sobre ela, porque nós já falamos anteriormente sobre ela no capítulo passado, né? É a maior parte do território brasileiro. Ela tem muita chuva por causa da grande quantidade de árvores que ainda existe lá. Isso facilita bastante o retorno das chuvas. Só para relembrar, por que chove tanto ou por que o clima? Claro, nós temos aqui o Central Park, ele é um ecossistema muito bonito, mas ele só por si ele não faz chover em toda Anápolis. No caso, teria que haver uma concentração maior de árvores. Mas por que até para passar perto do Central Park, por exemplo, você sente o ar mais agradável? Porque ele tem mais plantas, porque ali tem mais folhas fazendo fotossíntese. Então, elas estão o quê? Purificando o ar. Até o ar é mais agradável. Se você nunca prestou atenção, quando passar perto de um local com bastante árvores, preste atenção como o clima é mais agradável. Aliás, embaixo da sombra de uma árvore, o clima já é mais agradável do que embaixo da sombra dela, não é verdade? Então, voltando aqui a falar da Amazônia, lá é bastante quente e úmido, possui uma diversidade enorme de seres vivos, inclusive muitos ainda até nem conhecidos pelo homem, pelo ser humano, e é outro lugar atacado. Nós, voltando aqui, sobre o que nós já falamos agora, né? Sobre a diversidade dos animais, as espécies, as árvores são muito altas. Há locais onde do céu você não consegue ver o chão, por causa das copas das árvores que se encontram e acabam fechando. E ela é, de longe, em território, praticamente o maior domínio brasileiro. A floresta amazônica atômica é a floresta tropical de maior extensão no planeta. É por isso que você fala assim, mas por que todo mundo quer falar da Amazônia? Para ser sincero, meninas, politicamente falando, eu acho que o mundo inteiro queria tomar a Amazônia para eles. Porque não é só pela questão ecológica, também pela questão financeira. Imagine para quem é pesquisador a quantidade de coisas que tem ali para se descobrir e que pode fazer virar dinheiro. Sabe que o mundo é movido a dinheiro, não é? Muitos eu sei que se preocupam com ela por causa do equilíbrio para o planeta inteiro, porque imagine, ela é a maior floresta tropical do planeta. Então, ela ajuda sim, em grande parte, como a gente falou no vídeo passado, ela ajuda sim, em grande parte, na purificação do ar de todo o planeta. Aqui uma foto, eu creio que acho que até coloquei uma parecida com essa no slide anterior, da floresta amazônica. E aqui nós temos, não dá para ampliar muito, mas lá no PDF vocês vão conseguir. Aqui nós temos alguns bichos da Amazônia. Depois vocês leem aqui nas legendas quem são eles, tá bom? E a Amazônia é engraçado porque, assim, ela tem desde bichos que servem para alimento, desculpa, mudei o slide, de alimento e tudo mais, até mesmo aqueles extremamente venenosos que aparecem nos filmes. Não é essa aqui não, mas quem se lembra, talvez vocês se lembrem, né, de uma ranzinha que apareceu, se eu não me engano foi no CSI, que ele passou na faca, nas costinhas da rã, e matou uma pessoa envenenada, com a facada e envenenado. Era isso que os índios utilizavam na ponta das flechas, porque eles passavam na costa da ranzinha, ela é meio amarelada. Eles passavam nas costas dela e então atiravam a flecha no bicho, o bicho morria envenenado e você fala, mas como é que eles iam comer aquele bicho? Olha como a sabedoria indígena, eles sabiam que aquele tipo de veneno
No estômago, depois de você se alimentar da carne, ou ela assada, ou mesmo crua, no estômago da gente, ele não faria mal. Ele faria mal se ele fizesse uma ferida em você e fosse direto para o seu sangue. Depois de passar pelo estômago da gente, ele não faria mal. Os índios sabiam disso, muito espertos. Impactos ambientais, nós não vamos nos demorar aqui, porque a gente já falou, são os mesmos da Mata Atlântica. Aliás, os mesmos, porém piores. Por quê? Porque como a Amazônia chama mais a atenção, o mundo inteiro quer ir lá e tirar um pouquinho de proveito da Amazônia, né? Os garimpeiros daquela região ali para cima também, onde já começa o domínio amazônico, querem mexer nos rios, e aí acaba atrapalhando para os peixes, né? Por causa de ouro e essas coisas. Diamantes, se eu não me engano, ali pro lado também tinha uma mina não, onde garimpo, onde eles encontravam diamantes. Isso tudo acaba alterando, fazendo impacto ambiental. Você fala, professora, mas você está mexendo no rio. Mas as pessoas vão para lá, vão fazer fogueira, vão desmatar, vão construir casas. Acaba bagunçando tudo. Tem aqueles que vão para o lado de lá, porque lá tem muita madeira de lei, essas madeiras caras. Então, eles vão lá, cortam essas madeiras para poder vender ilegalmente, porque é proibido cortar esse tipo de madeira, desde que não tenha sido você que plantou. Ninguém planta, então eles vão lá e cortam aquelas lá, né? E é triste ver, porque a gente sabe que a cada dia que passa, mais está acontecendo isso. E a depredação de uma mata, no caso da floresta amazônica também, não é só a questão de simplesmente cortar as árvores, porque quando se cortar a árvore, vai fazendo como se fosse uma bola de neve. Quando se desmata todas aquelas árvores, como a gente viu no slide da Mata Atlântica, os bichos não vão ter mais para onde morar, eles vão fugindo. Aqueles que não conseguem se adaptar em outro lugar, acabam até morrendo. Então, vai causando como eu falei, vai criando como se fosse uma bola de neve, só vai aumentando o problema. O cerrado é o nosso, né? A gente não é só nós, não é só Goiás, mas a gente sempre lembra de nós, né, que é Goiás. Olha o clima como ele é caracterizado: verão chuvoso e inverno seco. Pois é. Assim, apesar que nem sempre está bem definido para verão e inverno, que a gente sabe que todos os anos está acontecendo. Esse ano mesmo parou de chover em maio. Não era para ter sido tão assim, porque normalmente acaba um pouquinho mais cedo. Mas essas alterações podem acontecer de acordo com o problema que causarem outros biomas do planeta, né? Por isso que eles se preocupam com a Amazônia, porque se a Amazônia desaparecesse, o clima do planeta inteiro poderia mudar. Por quê? Porque ela auxilia nessa questão aí da purificação do ar, e o ar, ele não tem limite, ele não fica de um país, ele não tem separação, esse aqui é o ar do Brasil, esse é o ar do Paraguai. Não. O ar as massas de ar vão de um lado para outro, e com isso, graças a Deus, o planeta consegue se beneficiar dos cuidados do outro com relação à natureza. Temos aqui as bacias hidrográficas, mas não temos tanta água, temos bacias grandes aqui, mas infelizmente o São Francisco ele é muito bonitinho, mas mais pro lado do Nordeste. Aqui pro lado de Goiás ele tem muita água também, mas ainda assim não quer dizer que todas as cidades do estado de Goiás ou dessa região Cerrado consiga ter muita água, rios, lagos. Assim, de cabeça aqui por hora, o que eu me lembro mais é o Paranaíba, já está longe, né? Uma grande biodiversidade, a maior biodiversidade entre as savanas do mundo. O nosso cerrado possui essa maior biodiversidade. O que é biodiversidade? A diversidade entre os animais. E também temos vegetação típica de savana. Grande variedade de fisionomias, no caso dos animais, olha só como eles são elegantes. Os dois magrinhos, parecendo desfile de modelo, não é? Todos os dois magrinhos e pernudos. Eu falo isso porque eu sou baixinha. Nós temos aqui, então, o lobo-guará, né? Que ele é do mesmo grupo de cães, lobos e raposas, e a seriema. A seriema, às vezes, se você estiver na fazenda, você ouve o canto dela. Infelizmente, não sei se é por esporte ou por o quê, mas há pessoas que... O lobo-guará a gente já sabe que ele é bastante caçado, mas a seriema, gente, acreditem, tem gente que ainda faz isso, caça, não sei se é para comer, se é só por esporte, mas eu já vi histórias de pessoas que caçam até mesmo a coitada da seriema. Vai comer um frango, não é que pode comprar e não é ilegal. Claro que todos esses tipos de caça são totalmente legais, tá, meninos? O domínio do cerrado é constituído principalmente pelo bioma savana e apresenta grande biodiversidade.
Quando a gente pensa nas fisionomias do cerrado, como o cerrado é, a gente sempre pensa naquelas árvores com cascas grossas, folhas também grandes, ou algumas até mesmo pequenas. A gente sempre pensa naquelas folhas mais grossas também, que ajudam a diminuir a perda de água da planta para o ambiente, inclusive facilita com que ela sobreviva ao clima e ao solo seco na maior parte do tempo, né? A gente até brinca, fala assim que aqui em Goiás o verão é quente. E o inverno é só um pouquinho mais frio, e pior que é verdade, porque assim, há lugares onde a definição do clima é totalmente diferente das estações. No inverno é realmente frio e no verão é mais quente, no outono vai amenizando um pouco e assim por diante. Agora aqui no Cerrado, isso quanto ao clima, quanto à fisionomia, os nomes nós temos aqui, Campo Limpo, Campo Sujo, Campo Cerrado, Cerrado e Cerradão. Observem que do Campo Limpo até o Cerradão seria o mais espesso, com mais árvores, mais fechadas. Infelizmente, existem sim reservas nas fazendas, mas se a gente for observar, eu não sei vocês, mas aqui perto, passando no caminho para Goiânia, por exemplo, ou para outras cidades, você não vê tantas reservas assim. Deve estar talvez fora do nosso alcance. Mas muitas delas, as fazendas são obrigadas a ter uma reserva de mata, mas como a lei exige uma quantidade pequena para o fazendeiro não perder tanto na fazenda dele, se nós fôssemos olhar esse cerradão aqui, é mais difícil de ser encontrado. Existe, mas ele é mais difícil de ser encontrado por quê? O que a gente vê mais quando anda pelas estradas? No máximo, campo cerrado. Por quê? Porque o pessoal já desmatou muito, às vezes eles deixam as árvores ou outras ali no meio, mas para fazer plantação, para poder colocar gado, sempre o homem fazendo esse tipo de situação. Mas a gente, infelizmente, o ser humano precisa dessas adaptações para sobreviver. O certo é fazer essas adaptações, mas sempre observando para não causar prejuízo demais ao ambiente. Porque aqui em Goiás, nós temos várias outras situações que vamos falar aqui agora nos próximos slides, e o desmatamento é só uma delas. Nós temos aqui dois exemplos aqui, na nascente do Rio São Francisco, um Campo Limpo, e nós temos lá Cerradão, perto ali da Serra da Mesa. E observe, engraçado, a Serra da Mesa, perto da cidade onde eu morava, também tem uma serra parecida com essa aqui. Eu sempre achei que fosse essa, mas não é. Então, ali, observe, aqui já tem mata mais fechada, aqui já tá mais para Cerradão, não é? A definição de Campo Limpo até Cerradão, que é essa definição aqui do slide anterior, que todas essas variações existem dentro do cerrado, já não é tão fácil de ser observada, como eu falei para vocês, porque o ser humano foi modificando muito para poder, por causa do desenvolvimento. E essa situação aqui, dessa mata que nós vemos aqui, muitas vezes também não conseguimos ver em qualquer lugar, e quando ela existe, muitas vezes ela é queimada. Você sabe que todo ano acaba acontecendo, né? Incêndios também. Então, a paisagem, observe aqui que tristeza, resta menos 60% da área original do Cerrado. Praticamente em todo o mapa do Brasil. Se vocês olharem aquele mapa que eu mandei na semana anterior, com os biomas do Brasil, como eles eram originalmente, como eles são hoje, se você for comparar, diminuiu demais. Isso não diminui só as plantas, os animais também acabam morrendo. Os outros, os micro-organismos, tudo que tem ali também vai morrendo junto, no caso, com o fogo e com o desmatamento. O desmatamento, se ficar seco e deixar de ter o ecossistema normal, claro que muitos animais vão morrer. O fogo aí já é certeza que todos os animais e seres vivos que estiverem ali devem morrer, por quê? Porque ou conseguem fugir ou morrem queimados. Esses dias mesmo passou uma reportagem muito triste sobre essa questão de um fogo que pegou aqui em Goiás, eu não me lembro mais qual cidade. Aqui fala também sobre a expansão humana, a produção de carvão, madeira. Observe que são as mesmas coisas dos outros biomas que nós falamos. Só mudou o lugar do problema, mas o problema é o mesmo. O fogo, nós não vamos ler, mas aqui em Goiás isso acontece bastante. Todo ano, o Parque Florestal X pegou fogo, os bombeiros levaram uma semana para conseguir apagar, por exemplo. Imaginem só, um fogo queimando durante uma semana. A gente até sempre pensa que planta viva não queima, mas elas acabam queimando também. O estrago é sempre muito grande. E às vezes você encontra lá, eu vi na filmagem, na reportagem, restos de animais que não conseguiram fugir. É muito triste. E aqui nós temos uma foto. Essa coisa bonita aí são plantas, mas observem lá atrás a fumaça. Muitos desses que queimam levam
anos, décadas para conseguir se recuperar quando conseguem. Por isso que não é blá blá blá. É muito importante preservarmos a natureza. Tá bom, meninos? Beijo, até a próxima.